nome é Reginaldo, eu sou da Universal do Parque Meia Lua. Meu nome é Luzia, eu sou da Universal do Parque Meia Lua e eu conheci a igreja na minha pré-adolescência, frequentava com a minha mãe e quando eu entrei ali na adolescência mesmo, né, para a juventude, eu comecei a achar que na igreja eu não ia encontrar alguém para me casar. Eu sempre quis muito me casar, eu sempre quis acertar, né? Mas eu achava que dentro da igreja não tinha uma pessoa adequada para mim. E fora da igreja, né, os rapazes pareciam mais interessantes, mais engraçados, descolados. E eu comecei realmente a me envolver com pessoas que não eram da igreja, né? Que não eram da fé. E fiquei um tempo de conversa, enfim. Até que então eu comecei a mentir para os meus pais, né? Já me envolvendo com algumas pessoas e me afastei completamente da igreja. Porém, aquele desejo de me casar, ele não desapareceu. Eu continuava com aquele desejo. Só que junto com isso existia um vazio, porque eu não me sentia completa, eu não me sentia acertando. Então eu frequentava outras igrejas no intuito de tentar conhecer algum jovem, né, que fosse de Deus, que fosse, enfim, frequentava outras igrejas, tentando conhecer alguém, estava sempre conversando com alguém, estava sempre em conversas, em namoros, e até que então eu conheci um rapaz pela internet e eu engravidei dele. Quando eu engravidei, eu já não era mais tão jovem, né? E eu entendi ali que eu ia colocar uma outra vida no mundo que não pediu para nascer, né? E que eu precisava tomar um rumo diferente. Por quê? O tempo todo que eu fiquei procurando um relacionamento era para preencher um vazio que estava no meu interior. Foi quando minha mãe me fez o convite e eu retornei para a igreja, né? Primeiro domingo que eu fui, eu já percebi assim um alívio. Mas eu ainda passei por um outro processo, que foi o processo do perdão. Não foi tão simples, né? Porque realmente eu não tive dificuldade de perdoar o pai do meu filho. A gente não ficou junto, né? Depois eu vim a saber que ele bebia, fumava, enfim, estava totalmente distante daquele homem que eu havia idealizado. E eu não tive dificuldade de perdoá-lo, mas eu não conseguia me perdoar. Por ser uma mãe solteira, por ter engravidado, por ter me afastado da presença de Deus na busca de uma ilusão. E eu passei um longo processo, mesmo dentro da igreja, nessas guerras, nesses conflitos internos. E isso acabou prejudicando o meu processo de crer. Por mais que eu fizesse, por mais que eu tentasse me entregar, eu não conseguia crer. E levou alguns anos até que realmente, num jejum de Daniel, eu fazendo todo o processo, já mais do que simplesmente ouvindo a palavra, era a preocupação, o desejo de agradar, de obedecer. E naquele jejum de Daniel, além de acordar de madrugada, além de frequentar as reuniões, né? O que eu fiz de diferente foi todos os dias trabalhar o meu interior para crer. E foi então que no último dia do jejum de Daniel, o bispo Macedo, né, determinou, ele até contou o testemunho dele, que quando ele recebeu o Espírito Santo, uma pessoa que estava atrás estava impondo a mão na frente e ele estava lá no final, né? E assim ele fez naquele jejum de Daniel. E quando a pessoa que estava atrás, que eu nem sei quem era, colocou a mão na minha cabeça, ali o Espírito Santo testificou em mim que ele era comigo. E o que mais me marcou foi a paz. Porque nesse período todo, tempo que eu fiquei fora da igreja, eu não tinha paz. E aquela tentativa de casar, de achar alguém, era para preencher um vazio que estava aqui dentro. E quando aquele vazio foi preenchido, eu já não precisava mais de pessoas, de coisas, eu já estava bem. Nessa época já tinha sido falado do Quero Te Conhecer, né, do aplicativo.
Por ter conhecido o pai do meu filho pela internet, eu tinha uma certa resistência, né? Não queria pegar o código, mas aí depois de um tempo eu peguei o código. Mesmo com o código eu ainda fiquei titubeando. Eventualmente eu entrava, saía, se vinha o exemplo no jejum de Daniel, eu saía do aplicativo. E teve um período que realmente assim, eu já tinha dado match com o Reginaldo, né? Mas até então a gente não tinha conversado. E eu tinha dentro de mim que eu não ia iniciar a conversa. A pessoa já sabe que eu estou interessada nela, né? Já que deu match. Se ela não iniciar a conversa, né? E aí um dia ele veio falar comigo e a gente começou a conversar. Lembro que no mesmo dia que a gente estava conversando, ele já disse assim, amanhã eu já vou falar para o pastor. Eu falei, calma. Pedi para ele esperar um pouquinho. Aí naquela semana ele comunicou ao pastor dele, eu falei com o meu pastor. E a gente começou a conversar. Eu morava em Fortaleza, no Ceará, né? E um mês, mais ou menos, depois, ele foi lá no Ceará me conhecer. Nós namoramos e casamos num período de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. E estamos agora, vamos completar 4 anos de casado, de uma vida feliz. E eu encontrei na Igreja Universal um homem de Deus para a minha vida. Minha vida, antes de chegar na igreja, era totalmente destruída. Vício de droga, de bebida, de cigarro, mundo do crime. E a consequência de tudo isso me levou à prisão. E nessa prisão, na cadeia, dentro da cadeia, não entrava nada. Meu pai tentou entrar, meu pai e minha mãe, que já frequentavam a Igreja Universal, tentaram entrar com a Bíblia e barraram, não deixaram. Eles conseguiram entrar com um livro, Nos Passos de Jesus. E esse livro eu peguei e fui lendo o livro, né? Eu não frequentava a igreja, mas fui lendo. E fiz um propósito com Deus, dentro da cadeia. Se Deus me tirasse daquele lugar, eu ia servir. Ia buscar a Deus e servir a Deus. E nesse período eu fiz um jejum dentro da cadeia. Eu não sabia, mas pelo livro eu fiz um jejum. Me afastei de tudo que poderia ser errado dentro da cadeia, de bebida, cigarro, droga, discussões. Me afastei de tudo isso. E passou, nesse período, teve uma rebelião na cadeia. Entrou choque, foi um horror lá dentro. Nesse dia, à noite, chegou um funcionário na grade, né? E falou meu nome. Quando ele falou meu nome, eu fiquei paralisado. Eu paralisei, eu falei, se aconteceu alguma coisa, passou na minha cabeça, aconteceu alguma coisa com a minha família. Aí o pessoal, é o seu nome. Aí ele falou, arruma suas coisas, você vai embora. 8 horas da noite, isso que não acontece. Cantar um alvará 8 horas da noite, dentro de uma cadeia, depois de uma rebelião. E eu vi que era a mão de Deus já agindo, Deus já estava agindo na minha vida. Isso eu fiz, eu lembrei do propósito que eu fiz com Deus. E desde esse momento que eu saí da cadeia, eu não saí mais da presença de Deus. Frequentando todas as reuniões, buscando a direção de Deus, vivendo a palavra, num propósito que o pastor fez em Todas Universal, que foi o casamento com Deus. Eu me entreguei, fiz um jejum. E no dia do propósito, era numa quarta-feira, quando o pastor, a gente buscando, eu buscando a Deus com todas as minhas forças, o pastor falou assim, abre os seus olhos e olhe para o nome de Jesus. Ali Deus confirmou, eu sou contigo, eu sou contigo. Então aquilo ali, a certeza que eu tive, que Deus falou comigo, que era comigo, me encheu do Espírito Santo. E nesse período eu fui buscando mais ainda de Deus. Na terapia do amor, na reunião de quinta-feira, eu fui buscando a curar o meu interior, né? Os traumas do passado. E o pastor me apresentou o aplicativo Quero Te Conhecer. E eu relutei um pouco em entrar, né? Aí passou um tempo, o pastor, você vai entrar, Reginaldo? Eu falei assim, pastor, ele me chamou em cima do altar. Você imagina que Deus está preparando uma mulher de Deus para você em outra cidade, em outro estado. E aquilo abriu minha visão, né? Aí eu fui, o
fui falar com o pastor da sede, que ele me indicou, para poder pegar o código para poder entrar, né? E mesmo assim eu relutei alguns dias ainda em entrar no aplicativo. Eu entrei no aplicativo, aí passou um período, conversei com 2 pessoas, não deu certo. Aí eu falei com Deus. Falei, meu Deus, se for da tua vontade, eu vou mandar. Eu mandei mensagem para 3 pessoas. Eu falei para Deus, se for da tua vontade, a primeira que responder é o que o Senhor está mostrando. Então a Luzia me respondeu. Aí no mesmo momento que ela me respondeu, passou um tempinho, outra pessoa me respondeu. Isso eu vi que era a palavra que eu dei para Deus, eu tinha que cumprir também, como Ele cumpriu a palavra dele comigo. Então, está aqui hoje uma mulher de Deus, Deus colocou, que veio do altar, um propósito com Deus, minha vida abençoada, sou feliz, cheio do Espírito Santo.